Hoje nós vamos tentar definir aqui, né, dar uma resposta ao que é abuso emocional, né? Muitas vezes quando falamos de abuso no seio familiar ou em relacionamentos, nós dirigimos, ao falar disso, para o abuso físico, né, para a violência direta, né, pais que batem em filhos ou namorado, namorada que partem para agressão, né, para agressão física. Outras vezes nós falamos do excessivo controle, né? Um namorado que diz você não fará isso, ou pais que são extremamente controladores. Quando falamos de relações abusivas, nós falamos normalmente disso. Mas na ideia de definir, no objetivo de definir o que é abuso emocional, a gente tem que ir além disso, né? O abuso emocional pode ir bastante além desse controle direto e mais óbvio, né? Assumindo forma de controle indireto, quando você, ao invés de simplesmente controlar, você questiona excessivamente coisas que não deveriam ser questionadas, ou culpa o outro por coisas que não existe uma responsabilidade óbvia, não existe responsabilidade mesmo, né? A exibição, por exemplo, de raiva desproporcional. Não houve um evento causador de raiva, você está lá com raiva culpando o outro, né? Você, na verdade, você não está, você está exercendo controle indireto, né? Você não precisa dizer não vista isso, mas você pode se mostrar extremamente indignado, com raiva, e muitas vezes você nem explicar a raiva, de modo que a pessoa fica perdida e se questionando, né? Normalmente pessoas mais empáticas vão sempre se questionar, né? Quando elas têm um retorno, um feedback de raiva excessiva ou de culpabilização por parte do outro, e pensar, será que eu estou com algum problema, né? A maior parte dos relacionamentos abusivos ou de relações familiares abusivas não se dá justamente no campo da violência, não chega à violência, mas está nessa dimensão de exibição desproporcional de raiva e culpabilização do outro sem assumir suas próprias responsabilidades, né? Então, ao pensar o abuso emocional, nós temos que pensar nessa direção, não só abuso emocional é o primeiro passo a se chegar futuramente na violência, né? Mas antes de tudo vem essa forma de abuso mais indireta, né? Bom, antes de definir então o que é abusivo, emocionalmente abusivo, a gente tem que pensar o que não é, né? Por exemplo, você terminar com alguém por motivos plausíveis, deixar claro os seus motivos, né? Se você não gosta mais da pessoa, ou se há divergências no modo de agir, ou estilo de vida, ou modo de pensar, um término não é algo abusivo, né? Perguntar e questionar o porquê alguém agiu de alguma forma, né? Alguém agiu mal com você, ou alguém agiu de uma forma que você não considera correta, né? Em relação aos outros, você questionar e perguntar por que você fez isso, perguntar se poderia ter se tomado outras soluções, isso não é abusivo. Isso é simplesmente perguntar algo que é importante para a relação, né? Fazer perguntas que são importantes para uma relação familiar, para uma relação amorosa ou para uma relação de amizade não é abusivo, né? Reagir a algo que te machuca. Se alguém agiu com extrema raiva em relação a você, você perguntar por que reagiu ou demonstrar indignação com aquilo, né? Demonstrar indignação, por que você fez isso, por que você está me acusando, por que você está com raiva de mim. Se você reagir não é abusivo, né? Você ser tratado mal e reagir não é abusivo, mas muitas vezes as pessoas abusivas vão dizer que você é abusivo porque você reagiu, né? Porque elas esperam que você fique passivo para sempre diante do abuso deles, né? Então reagir não é abusivo, reagir a coisas que são nocivas a você, né? Impor limites não é abusivo, né? Quando alguém, por exemplo, age mal com você e você fala, eu não quero que isso se repita, né? Isso não é abusivo, você está impondo um limite que é importante para você. Se alguém está insistindo numa coisa que te faz mal, imponha um limite, isso não é abusivo, né? E, sobretudo, buscar soluções não é abusivo, buscar soluções por meio do diálogo, buscar soluções práticas, né? Tem um problema, vamos buscar resolver esse problema, não é abusivo. Você está apenas tentando solucionar um problema, solucionar problemas, buscar soluções para dilemas, não é abusivo, né? Se alguém pode te dizer isso, normalmente as pessoas abusivas vão te acusar de tudo, né? Quando você tentar resolver um problema, vão te acusar, e por isso que é bom delimitar, né? Buscar soluções
se questionar não é abusivo, nenhum término é, né? Então, tudo isso são as coisas que não são, mas então o que é emocionalmente abusivo, né? Primeiro, a raiva excessiva, né? Nós temos que ter controle da raiva, né? Uma das coisas presentes na vida social é a raiva, são as regras de proibições da raiva, né? A raiva deve ser exibida em momentos, na maior parte das vezes, reativos a alguém que te ofendeu, te machucou deliberadamente, né? Raiva excessiva, descontextualizada, sobre pequenas coisas, né? Você esqueceu onde está a chave, o outro vem com extrema raiva, né? Você atrasou 2 minutos no encontro porque teve um engarrafamento, o outro com raiva, né? Ou você simplesmente levantou uma ideia que fez a pessoa lembrar de alguma coisa que ela não queria, mas você não se tocou disso, raiva, né? A raiva digamos, um processo que socialmente é aceito como emergencial, né? Se você usa raiva e dá raiva a tudo, isso é abusivo, né? Acusar o outro a todo momento, né? De tudo, você está agindo mal comigo, você está me tratando mal, você fazer isso, acusar o outro a todo momento, não é correto, né? Culpabilizar o outro por coisas que o outro nem sabe direito o que está ocorrendo, não é correto, né? Menosprezar e diminuir o outro, né? Um dos elementos mais típicos de relacionamentos abusivos é menosprezar o outro, dizer você é ruim, as coisas que você faz não são corretas, os seus gostos são piores que os meus, você é menos inteligente, olha, você não é bonito, né? Familiares podem fazer isso, né? Você ser visto como filho feio, filho burro, e namoradas também podem fazer isso em relações. Então, menosprezar. Mentir para confundir, né? Você contar histórias ou distorcer realidades, distorcer elementos do passado para confundir o outro ou apenas para não perder uma discussão é abusivo, né? E também negar e ignorar sentimentos. A outra pessoa está triste, né? Pensemos que, por exemplo, o outro está triste, está magoado com algo. Você simplesmente ignora, ou a pessoa está chorando por algo que é importante para ela, né? Ou está muito magoado, muito triste com algo que é importante para ela. Você vai lá, para de chorar, para de mentir, você não está triste não, né? Ou não vou cair na sua chantagem emocional, você interpretar sempre negativamente o sentimento do outro, isso é abusivo, né? Se o outro tem um sentimento real, entenda como um sentimento real, não negue a tristeza do outro, né? Não faça a tristeza do outro parecer desimportante, né? Ouça os sentimentos do outro, né? Se você não quer ser abusivo, ouça os sentimentos do outro. Então, o abuso envolve isso, né? O abuso emocional, raiva descontextualizada, acusar, culpabilizar, menosprezar e diminuir o outro, mentir para confundir e ignorar sentimentos, né? Bom, uma relação emocionalmente abusiva sempre vai incluir algumas coisas, né? Por exemplo, uma crítica constante do outro, qualquer pequena coisa do outro te causar irritação e te fazer criticá-lo, né? Então uma pessoa abusiva vai ter essa postura de sempre criticar, né? Sempre culpar de modo irônico ou agressivo o outro por coisas que às vezes não são responsabilidade do outro, na maior parte das vezes não são. Você cometeu um erro, você culpa o outro, né? Como se o outro tivesse feito você cometer esse erro. Então nunca está em mim, está sempre na outra pessoa, né? Então um tom excessivamente crítico e constante, culpabilizar, xingar e ofender, xingamento, seja qual for, já passou dos limites, né? Você deixou de ter uma conversa, deixou de buscar tentar resolver o problema e só está atacando. Isso é abusivo, né? Usar as fragilidades do outro, usar as coisas que você sabe que machucam no passado do outro para machucar, né? Extremamente abusivo, conduta. E nada disso envolve, um abuso direto. Você simplesmente falou uma coisa, pegou uma coisa do passado e falou, olha, você fala para machucar, né? Punir ou ameaçar, né? Eu vou fazer isso se você não me obedecer. Esse já está mais perto de um abuso direto, né? Ou chantagens diversas. Não admitir responsabilidade é um elemento não abusivo, né? A maior parte das pessoas abusivas, extremamente abusivas, tem extrema dificuldade de assumir erros,
falhas, né? Vão sempre falar que a falha é sua, o erro é seu, não é meu, quando na verdade é deles. Eles vão sempre inverter a culpa, a responsabilidade por dificuldade de encarar que o problema está neles, né? Tem pessoas abusivas que são autorreflexivas e entendem que os problemas são deles, mas a maioria tem extrema dificuldade para isso ou demora muito para processar os seus erros, né? Manipular, mentir para machucar, outra forma de abuso emocional. Ignorar o outro como forma de punição, e isso é importante, porque muitas vezes pessoas abusivas, emocionalmente abusivas, quando você não obedecer a elas, elas vão te punir ficando silenciosas, o chamado tratamento silencioso. Vão te ignorar, vão parar de falar com você. Ou se você, por exemplo, a pessoa agiu mal com você, foi grosseira com você, e você perguntou, por que você fez isso? A tendência mais comum em pessoas abusivas é mostrar extrema raiva, botar a culpa em algo que você fez e depois te ignorar por alguns dias ou por muito tempo, né, para te punir, porque elas não querem explicar por que elas fizeram aquilo, nem elas próprias às vezes sabem por que fizeram aquilo. Elas não querem dar uma resposta, elas querem negar a resposta a você. Então elas ignoram como maneira de negar a resposta, né? Então tudo isso são formas, por exemplo, quando você ameaça ou você fica em silêncio, são formas de fazer sofrer como vingança. No fundo, a pessoa abusiva está totalmente descontrolada, com raiva, não sabe o que fazer, ela vai te ignorar, vai te dizer absurdos, te ameaçar, te culpabilizar como vingança, quer que você se sinta mal, tanto quanto ela se sente mal. É engraçado, muitas das pessoas que são abusivas em relações, elas têm alto nível de ansiedade, de raiva e provavelmente muitos outros transtornos, né? Muitas outras dificuldades, muitos traumas. Então elas têm essa relação de uma raiva descontrolada, necessidade de fazer sofrer, que às vezes elas não admitem, mas na hora elas têm, né? Então elas manipulam, mentem, punem, xingam, né? Ignoram, tudo para isso, mas elas também depois, elas entendem que fizeram isso. Elas entendem, na hora podem não entender, né? Bom, um outro elemento, um último que eu queria comentar, isolar da família, difamar o seu parceiro, dizer, minha parceira, meu parceiro é louco, minha mãe é louca, ou meu filho não presta, né? São formas de abuso emocional. Você está tirando os laços importantes, separando os laços importantes, você difamar uma pessoa que é importante para você, para os amigos, né? Ou no término da relação, você diz, tal pessoa é ruim, né? Tal pessoa me fez mal, mentindo para isolar, né? Para separar dos amigos que vocês têm em comum, né? A difamação para amigos, para colegas, para famílias, visando distanciar, ou até o distanciamento o distanciamento mais manipulatório, aquele que você vai isolando, separando da família, falando assim, esse seu amigo não é legal, olha o que ele fez com você, né? Então, você primeiro isola a pessoa dos laços, dos amigos que ela tinha antes, traz para dentro dos seus amigos, depois isola ela dos seus amigos, né? Esse tipo de isolamento é muito comum em pessoas abusivas, né? Isolamento do parceiro em relação a seus laços prévios e até dos laços, todas as formas de confiança, fazendo as pessoas desconfiarem do seu parceiro, né? Bom, por último, algumas coisas importantes, né? Pessoas abusivas muitas vezes não se reconhecem como tais. Se reconhecem, elas sofrem internamente, quietas, evitam ao máximo dizer para as pessoas, né? Elas, por não se reconhecerem como tais, vão sempre inverter, dizer, o abusivo é você, né? É uma dificuldade de se reconhecer. Mas quando elas se reconhecem, isso é importante, né? Quando elas se reconhecem como tais, elas têm dificuldade de buscar ajuda, né? Dificuldade de... muitas vezes, quando elas se reconhecem, é porque elas têm um extremo descontrole, sentem uma vergonha e mentem sobre ser abusivos, porque elas sentem vergonha, não querem ser assim, né? Tem pessoas que são deliberadamente, pessoas que não são deliberadamente, né? É mais fácil a pessoa não se reconhecer como abusivo quando ela faz de propósito, ou quando ela simplesmente é uma pessoa incapaz de autocrítica, né? Uma pessoa muito mimada, eu sou bom e você é ruim, e por que eu vou achar que eu sou abusivo, né? Uma pessoa assim não vai se reconhecer. Mas uma pessoa que se reconhece
muitas vezes não manifesta e não busca ajuda psicológica para entender por que eu sou abusivo, porque ela sente extremamente vergonha de ser assim. Ela sabe que socialmente é reprimido esse tipo de coisa e ela tem dificuldade de buscar ajuda, né? Bom, do lado da pessoa que sofre o abuso emocional, existem várias consequências, eu vou comentar isso em outros vídeos, né? Que é ansiedade. Elas vivem uma extrema ansiedade porque elas não sabem quando vem o próximo ataque do outro, depressão por se sentirem horríveis, pessoas ruins, se culparem, né? E um quadro, muitas vezes, após um fim do relacionamento turbulento desse, a maior parte das pessoas que passam por isso vivem um quadro de estresse pós-traumático, o que é extremamente difícil quando você, por exemplo, é filho de uma pessoa abusiva, filho de pais abusivos. Você pode desenvolver transtornos muito mais graves, transtornos de personalidade, por ter sido retraumatizado ou por viver constantemente num quadro de estresse pós-traumático, né? De profunda ansiedade, pânico, medo, né? Medo constante. E após uma relação abusiva, você também tem esse quadro, né? Então, bom, eu tentei delimitar nesse vídeo o que é abuso emocional, porque muitos dos outros vídeos vão caminhar nessa direção. Eu espero que tenha ajudado alguns de vocês, que vocês possam se identificar nesse tipo de relação. Os outros vídeos vão já tratar de aspectos mais específicos para vocês conseguirem, quem está nessa relação se entender e quem é abusivo também, né? Há pessoas abusivas que querem deixar de ser e que são porque não têm um controle emocional suficiente, né? Mas há pessoas também que sofrem muito de abuso emocional e não entendem o que estão passando, não entendem a culpa que sentem, não entendem a ansiedade que sentem nessa relação, e o objetivo desse vídeo é dar um primeiro passo para posteriormente explicar em outros. Então, obrigado, até a próxima.